Olá, amigos. Saudades de todos. Mas já que não podemos nos encontrar pessoalmente, vamos nos encontrando virtualmente. Que possamos usar esses meios da melhor forma possível para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Hoje, então, trazendo para vocês mais um capítulo do nosso livro, falando da lei de reprodução. Vamos então à nossa prece costumeira, fechando os nossos olhos, buscando a ligação com o alto e pedindo ao Pai que nos auxilie neste momento a podermos estar cada vez mais próximos de Ti, aproveitando essa quarentena para fazer um mergulho íntimo, buscando o nosso autoencontro, nosso autoconhecimento, e que isso tudo possa nos levar à nossa melhora espiritual, que possamos também estreitar laços contigo, ó Pai, que busquemos estar mais próximos de Ti e busquemos também aprender cada vez mais e também colocar em prática cada vez mais os seus ensinamentos. Que Jesus possa estar ao lado de cada um de nós, nos auxiliando, nos inspirando, para que possamos sempre percorrer o caminho do bem. Que assim seja. Então vamos, amigos, à nossa aula de hoje. Olá, amigos. Nos encontrando para mais um estudo, dessa vez de uma forma um pouco diferente, de uma forma virtual, mas o importante é continuarmos a estudar. O estudo é libertador e por isso devemos abraçar essa oportunidade, seja ela virtual ou seja ela presencial. Hoje nós vamos tratar da lei de reprodução. Então vamos recordar um conceito já estudado anteriormente. A lei de Deus é uma lei apenas, que é a lei de amor. Kardec divide essa lei em 10 tópicos. Ele chama de lei, mas na verdade são tópicos da lei de amor. Então, a lei de reprodução é um destes tópicos. Hoje nós vamos estar vendo das questões 686 a 692A. Antes de entrarmos nas questões propriamente ditas, vamos relembrar alguns tópicos já estudados anteriormente que vão ser úteis para a compreensão melhor dessa lei. Então, vamos começar com a pergunta: como os corpos se reproduzem? Na verdade, corpos reproduzem corpos. Então, os animais e os homens se reproduzindo e muitos dos animais da mesma forma que o ser humano, necessitando de relações sexuais para a formação de novos corpos. Mas será que os espíritos se reproduzem desta forma também? Como os espíritos se reproduzem? Então, na Bíblia, tem a seguinte indicação em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
essa essa passagem de Gênesis é uma passagem simbólica para dizer que quem criou o espírito do homem, do ser humano, foi Deus. Então, os homens, nós, através da reprodução, somos capazes apenas de criar os corpos, mas os espíritos que irão habitar esses corpos, os homens não conseguem criar, apenas Deus. A forma que Deus cria os espíritos não nos foi informada até hoje. Nós não temos esse conhecimento, mas o fato é que Deus cria os espíritos. E como também anteriormente falamos, quando o espírito abandona um corpo físico, esse corpo físico não é mais capaz de realizar função alguma, pois tudo aquilo que realizamos através do corpo físico é comandado pelo espírito. Bem, e para que necessitamos da vida material? Porque a nossa evolução não é feita toda no campo espiritual, no plano espiritual, mas nós precisamos reencarnar e precisamos passar pela matéria. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, se não houvesse a criação de corpos, é lógico que não haveria a continuidade da vida física. Nesse processo de ter que sobreviver no mundo corporal, que os espíritos vão desenvolvendo sua inteligência, o espírito desenvolve também os seus sentimentos através da busca da sobrevivência. O mundo corporal é fundamental para o progresso do espírito. O que isso está querendo nos dizer? Que nós dependemos da vida material para o desenvolvimento da inteligência. É através da necessidade da alimentação, do vestuário, da moradia, que faz com que nos impulsionemos para buscarmos a conquista dessas necessidades. E essa conquista ela se dá através de desafios. E são esses desafios que desenvolvem a nossa inteligência. Com isso, com o desenvolvimento da nossa inteligência, nós vamos galgando a escala evolutiva, vamos evoluindo espiritualmente. Não esquecendo que também é necessário o desenvolvimento dos sentimentos para que os espíritos se melhorem. E o desenvolvimento dos sentimentos se dá através das relações interpessoais, das relações afetivas, das relações de trabalho, assim por diante. A população na Terra sempre estará em equilíbrio. O homem, em conjunto com a natureza, encontra mecanismos de controle populacional. A população terrestre aumentou quando evoluímos tecnologicamente para produzir mais alimentos. Então, se formos ver as estatísticas, nós vamos encontrar que o número de seres humanos masculinos é muito parecido com o número de seres humanos femininos. Então, e isso desde sempre, por todo o tempo da existência dos seres humanos. Então, isso se dá para que haja um equilíbrio dentro da faixa da humanidade. E o número populacional da Terra também vem mudando. Há cerca de 100 anos atrás, 150 anos atrás, a população do planeta era cerca de 1 bilhão e pouco de habitantes.
Hoje nós já estamos na faixa de 7 bilhões. Por quê? Porque houve o desenvolvimento da tecnologia que auxiliou a que a produção de alimentos fosse bem maior, e isso fez com que os espíritos tivessem condições de reencarnarem em maior número, pois a sua subsistência estaria garantida. Deus sempre procura fazer com que as necessidades básicas do ser humano sejam contempladas. Por isso, sempre o número de espíritos encarnados no planeta Terra vai estar de acordo com os bens materiais que o ser humano será capaz de produzir. Então, agora vamos entrar propriamente no capítulo com o subitem sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? E os espíritos nos revelam. Assim acontecerá de fato, é que outras lhes estão tomando lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Nós vamos ver em uma outra lei, que é a lei do progresso, que tudo tende a progredir, inclusive os corpos humanos. Se nós formos pesquisar a história dos seres humanos, nós vamos ver que existiram raças humanas que hoje já não existem mais, como, por exemplo, os homens de Neandertal. Por quê? Porque os corpos vão se desenvolvendo, vão tornando melhores, vão se capacitando a ter funções diferentes que sejam mais adaptadas à evolução do espírito. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A
teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de Neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de Neandertais em europeus e de Denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Esse vídeo ilustra bem essa questão da substituição dos corpos por corpos mais evoluídos, e que por trás disso existe o uso da inteligência, a busca pelo alimento e pela sobrevivência. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E os espíritos nos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, conforme os seres humanos vão se desenvolvendo, as raças vão desaparecendo e surgirão novas raças, corpos diferentes, corpos mais aperfeiçoados que conseguirão atender às necessidades de um espírito mais evoluído. E o que ele fala aqui, que também é bem interessante e importante, é que são os mesmos espíritos que vão voltando para que tenham outras experiências, experimentem outros tipos de corpos e dessa forma vai sendo feita a evolução daquele ser, daquele espírito. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma delas, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, Emmanuel nos fala no livro Caminho da Luz que existiam duas raças que são de origem do planeta Terra, que é a raça negra e a raça amarela. A raça branca, ela veio de um dos planetas de Capela e através
da miscigenação, esses seres que vieram de Capela, que encontraram as raças primitivas, eles se misturaram, eles cruzaram com essas outras raças, com essas raças primitivas, e daí surgiram novos corpos, que, segundo Emmanuel, são corpos mais resistentes, são corpos mais preparados para que espíritos que hoje somos nós, um pouco mais evoluídos, ocupássemos esses corpos com mais condições, mais evoluídos intelectualmente. Inclusive, se formos buscar na história, nós vemos até que o tamanho do cérebro humano se modificou. Hoje os cérebros são maiores do que os cérebros dos homens antigos, e isso nesse videozinho que foi colocado no início, mas no início, aparece, se prestarmos atenção, o tamanho do cérebro é bem menor do que o tamanho do cérebro que hoje, dos corpos que hoje ocupamos. Vejam que informações preciosas Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz. Ele nos diz que os trabalhadores do Cristo, como alquimistas, fazendo experimentos que estudam a combinação das substâncias, analisavam a combinação prodigiosa dos complexos celulares cuja formação eles próprios haviam delineado. Então, eles fizeram um projeto de corpo humano, só que esse projeto foi sendo testado e foi sendo aprimorado através dos tempos. E isso ele também nos fala que foi acontecendo conforme as condições do globo foram se modificando e dando estrutura para que essas células fossem se agrupando de uma forma melhor, mais perfeita. Mas o fato é que um planejamento de corpo humano foi feito e esse planejamento foi aplicado e foi se aprimorando com o tempo através das ações do plano espiritual. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos. Então, essas experiências não foram só feitas com os seres humanos, mas também com as plantas, com os animais. Então, em todos os setores, nós vemos que espécies surgiram e foram sendo extintas com o decorrer do tempo, conforme as condições do globo foram mudando, conforme os espíritos foram aperfeiçoando essas espécies e raças. Com o auxílio dos espíritos degredados, vindos de um dos orbes da capela, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então, esses seres que vieram de Capela, que eram mais desenvolvidos do que os seres que habitavam originalmente o planeta Terra, eles trouxeram uma estrutura de corpo físico diferente. Então, essa estrutura de corpo físico também auxiliou na modificação da estrutura do corpo físico dos homens primitivos do planeta Terra. Então, como eu já disse anteriormente, esses seres vindos de Capela foram se relacionando com os seres que eram primitivos do planeta Terra e essas organizações físicas foram se modificando e melhorando.
Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Como os seres primitivos eles eram mais próximos dos animais e a inteligência não era tão desenvolvida, então eles necessitavam de corpos que tivessem uma força física maior. Então eram corpos bem diferentes dos corpos que hoje ocupamos. Porque hoje, através dos tempos, a inteligência foi se desenvolvendo e hoje, então, nós utilizamos outros meios, como, por exemplo, as máquinas que foram sendo criadas ao longo dos tempos, que faz esse trabalho que antes era feito através da força física. Então, cada vez menos nós precisamos da força física, porque nós utilizamos o intelecto e utilizamos máquinas que fazem esse trabalho mais duro, mais bruto. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Então, embora Kardec ainda não conhecesse diversos processos científicos que hoje nós conhecemos através do desenvolvimento de tecnologia na produção de alimentos, ele, como um visionário, como uma pessoa que estava bem à frente do seu tempo, já antevia que essas experiências chegassem a ser feitas pela ciência. Olha que coisa interessante. Kardec é admirável na sua visão de mundo. E os espíritos então respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. E nós vimos, e os espíritos nos falam, que tudo aquilo que não é permitido por Deus perece, não se desenvolve, não vai para frente. Então, se hoje nós temos uma tecnologia avançada na produção de alimentos, no aperfeiçoamento das raças dos animais e que isso vem sendo desenvolvido, é com a permissão de Deus. Então, na verdade, os homens são instrumentos de Deus para que esse aperfeiçoamento vá se processando ao longo do tempo. São, então, desse grupo de questões, mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, na verdade, para os espíritos, essa questão da melhoria dos seres, dos vegetais e dos animais, não importa
qual seja a intenção que o homem tenha para isso, porque a gente sabe que hoje a intenção de produzir mais é para obter maior ganho financeiro. Mas para os espíritos isso não vem ao caso. O que importa é que esse progresso seja feito, que essa melhoria se realize e que a produção seja cada vez melhor. E conforme isso vai acontecendo, e se nós nos excedermos na ciência, certamente Deus tomará as precauções e alguma coisa acontecerá para que esse experimento não vá para frente. Então, meus amigos, o que nós concluímos com tudo isso? Que nós devemos acreditar mais em Deus, acreditar mais no planejamento do mundo, do plano espiritual, porque tudo está certo. Jesus sempre esteve no controle e nada acontece fora desse planejamento. Às vezes nós tomamos alguns atalhos que acarretarão em um estacionamento, em termos que passar por algumas provações, mas o fato é que o plano espiritual sempre está no comando e que tudo aquilo que acontece está de acordo com a lei de Deus, com a lei maior, com a lei de amor. Que possamos aproveitar esses ensinamentos para compreensão melhor do mundo que nos cercam e dessa forma ir nos melhorando interiormente. Até a próxima, queridos!